Trilhas. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Trilhas Podcast segunda temporada. Para esse encontro eu convidei aqui Jorge Ferreira, que é o proprietário da loja África Brasil. Para quem não sabe, a África Brasil fica na Galeria Nova Barão, no centro de São Paulo, hoje até considerado o reduto do vinil, né? Além disso também, esse papo a gente vai bater com o Jorge com relação à questão de garimpo, de venda de disco de vinil, tudo aquilo que a gente gosta, né, de saber. O Jorge também ele foi diretor e roteirista de um documentário muito interessante chamado Hardcore 90, que foi exibido na última edição de 2025, no Inédit, que é um festival de documentários e curtas feitos em São Paulo e agora também para outras regiões do Brasil, né? Então nós vamos falar desses assuntos e de outros aqui nessa edição do Trilhas Podcast. Jorge, obrigado por aceitar o convite e estar com a gente aqui nesse momento para a gente poder bater esse papo junto com você. Salve, Lipa, eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui com vocês e bora trocar essa ideia. Legal. Bom, aquela pergunta inicial básica, né, que eu já costumo fazer para todos os entrevistados e entrevistadas, né, que é básica, é legal a gente saber. Como começou esse seu gosto, né, esse seu amor pelo disco de vinil especificamente? E qual que é a lembrança mais remota, mais antiga que você tem na sua cabeça quando se fala de disco de vinil e mídia física? A gente estava falando isso aí nos intervalos antes da gravação. Talvez até já saiba uma parte dessa história, mas vamos deixar mais claro e trazer essa história, né? Essa parte da sua história mais poética, de quando você era uma criança e você teve esse primeiro contato com a mídia física. Então, a mídia física, assim, meu contato mais remoto com música é bem no início, assim, dos anos 80, 81, por aí, eu devia ter uns 5, 6 anos. Memória boa, hein? E eu morava, assim, eu até os 20 anos eu morei no litoral, né? Então, nessa época eu morava em Mongaguá, meu pai trabalhou a vida inteira lá, e a gente em casa tinha um radinho, alguma coisa assim e tal, e eu lembro assim do lance da morte da Elis Regina, isso eu vi na TV, lembro de tocar, assim, alguns flashes, tanto a dela quanto a da Clara Nunes, eu lembro bem, assim, das duas. Isso é o primeiro... Lembrança musical. Agora, a primeira lembrança com mídia física mesmo foi aqui em São Paulo. Por incrível... Assim, eu morava lá, morei em Mongaguá até os 6 anos, depois eu fui morar em São Vicente, morei bastante tempo em São Vicente, e aí eu vim para São Paulo num final de semana, que foi justamente aquele final de semana do show do Kiss. Que era 83, se eu não me engano. Você ainda era uma criança, né? Era criança, né? Devia ter uns 7 anos, cara. E o que te marcou no show do Kiss? Então, o que marcou foi o seguinte, o que marcou primeiro foi que durante o dia a gente foi pro Play Center. Nossa. Toda criança fazia isso, né? O rolê da... anos 80 e 90. E aí Aí, na saída desse lance de ir pro Play Center e tal, a gente passou no Center Norte. E no Center Norte tinha loja de disco. Você não me pergunte qual era, mas assim, eu acredito que seja Hi-Fi, alguma loja assim de... Loja que tinham várias, vários né? Shoppings, inclusive. Vários shoppings e tal, em vários pontos de São Paulo. E aí eu vi uma vitrine de capa do Kiss, cara. Nossa, animal. Era uma atrás da outra, cara. Tipo assim, eu lembro da vitrine, e aí isso devia ser domingo à tarde, e aí domingo à noite teve entrevista no Fantástico. E aí fudeu, cara. Aí fudeu, né? Porque aí te marca de uma forma. Eu quero todos aqueles da vitrine. E eu lembro que eu fiquei assim, apavorado vendo, porque tinha aquele lance da roupa, das botas e tal, não sei o que, papapá. E aí, a partir disso, eu comecei a prestar mais atenção em música, né? Legal. Aí depois disso teve, tipo assim, aquela coisa da geração, né? Que todo mundo foi impactado. Aí eu já tinha uns 10 anos, mais ou menos, impactado pelo Rock in Rio, pelo primeiro, e aí veio uma tonelada de coisa, de música, e aí depois disso já o meu gosto musical já foi bem influenciado por skate, assim, por skate dos anos 80, assim. Legal. E como você teve a decisão de
parar, imagino que obviamente você teve várias profissões aí no decorrer da sua trajetória, né? Como foi a decisão de você falar, poxa, eu vou parar de fazer tudo e vou abrir uma loja de disco de vinil, a África Brasil, e vou trabalhar com música? E por quê, né? Como você teve essa decisão? E naquele momento da empreitada, Sim. qual foi o maior desafio que você percebeu que você teve que enfrentar para ficar? A loja tem quantos anos já? A loja tem uns 5 anos, cara. Tá, então, é um tempo É uns 5 anos, bom, cara. né? Para um negócio ficar então, legal, né? Eu sou jornalista, né? E aí eu comecei trabalhando com jornalismo tradicional, tipo impresso, né? Revista, jornal, etc, etc. Depois eu enveredei, foi meio que automático, assim, o vento me levou e eu caí na comunicação corporativa. Sim. Eu trabalhei com muita empresa e muita agência, e aí eu fiquei nesse limbo aí uns 15 anos. Tá. Aí chegou um ponto que eu tava, assim, eu sempre quis ter loja de disco. Assim, apesar do lance dos anos 80, que é uma coisa meio de criança, pré-adolescente, a partir de 1990 foi quando eu comecei a frequentar a loja pra valer mesmo, assim. Uhum. Tipo assim, de ir na loja, gravar fita, comprar um pouco de grana que tinha. Às vezes comprava um disco ou outro, mas gravava muita fita. Uhum. E aí eu sempre tive essa vontade de ter loja e sempre frequentei loja. Acho que eu não passei uma semana da minha vida desde 1990 sem passar por uma loja de disco. Você não mudou nada também, né, Jorge? O quê? Continua fazendo a mesma coisa. Eu faço a mesma coisa, cara. Além da sua loja, você também visita outras. Outras o tempo todo, Precisa, cara. né? Precisa, cara. E aí, quando tava ali mais ou menos 2018, 2019, eu falei, putz, cara, tá na hora de abrir a loja, cara. E aí eu comecei a pesquisar, etc. E o maior desafio naquele momento foi conseguir um lote de discos bom para começar. Entendi. E aí eu consegui um lote legal no interior de São Paulo, que eram de 2 rádios. E aí eu abri a loja. E aí eu passei alguns meses nessa sala. Uhum. E aí eu troquei, depois de 3 meses eu troquei para uma outra sala. Fui para um outro lugar, na mesma galeria. E aí passou... Era na Nova Barão também? Era na Boulevard. A Boulevard. Galeria Boulevard. Tá. Ali na 24 de maio. Uhum. E aí passou mais 3 meses, veio a pandemia. Nossa. E aí eu tive que fechar a loja. E eu fiquei uns, acho que 6 ou 8 meses fechado. Voltei a abrir. Aí continuei ali, fiquei mais 1 ano e pouco nessa sala. E aí surgiu a oportunidade de mudar para Nova Barão. Uhum. E aí eu mudei para Nova Barão e aí meio que mudou tudo, porque ali a dinâmica é bem diferente. Ali na Boulevard eu tava bem Escondido, né? voo solo, assim, sabe? E na Nova Barão é uma coisa mais dinâmica. Legal. Agora a gente tá mais ou menos... Cara, a minha contagem lá tá com quase 40 lojas, cara. Olha só. É quase 40, tá entre 35 e 40. Deve estar com umas 37, 38. Mas uma pergunta Coisa. que nem tá na pauta que é legal falar, tá? Porque, querendo ou não, como eu falei no início do programa, a Nova Barão realmente é uma referência. Talvez a maior referência do Brasil quando se fala de um reduto, Sim. como você falou, fechado no mesmo ambiente com vários lojistas de vários estilos e tudo loja da pesada. Com Não material existe, incrível. olha, não existe em nenhum lugar do mundo. Você acha mesmo? Não existe, cara. Tá. Pode pesquisar, não tem, cara. Realmente, eu frequento a Nova Barão toda semana. Não, né? cara, sei que lá- eu morei uma época no Japão, eu morei 1 ano no Japão. Você faz o circuito das lojas, só que são 6 lojas num bairro, 3 lojas num outro bairro, Entendi. 4 lojas num outro bairro. Você não tem 35, 37 Centralizados, né? no mesmo andar. Não, então, aí a pergunta, puxando isso, é como que essa galera se organiza? Vocês se ajudam? Ou tem algum, sei lá, não sei, evento, sabe? Não, evento não, da galeria não. Né? É uma coisa que eu particularmente... Como que é essa Eu comunidade da eu galeria? sinto entendeu? sinto Dos falta. vendedores? Eu acho assim, cara, tem cara, como toda a relação humana, você acaba criando afinidades com algumas pessoas e com outras não. Isso é normal. Normal. Isso é normal. Então tem assim, a gente tem alguns parceiros ali que a gente se ajuda ali, porque assim, como o disco é uma coisa muito variável e muito extensa,
Você, às vezes... Putz, cara, às vezes você tá com uma discografia quase que inteira de um artista e a pessoa entra na loja e pede aquele disco que você não tem. E aí você fala, putz, eu não posso... Eu penso dessa maneira, cara. Todo mundo que entra na loja é uma conexão. Então, independente da pessoa comprar ou não, eu tenho que manter uma conexão boa com aquela pessoa. Legal, sim, faz sentido. Entendeu? Porque a pessoa vai voltar, ela vai lembrar de mim, ela vai, sabe? E às vezes eu não tenho disco e eu pego a pessoa e falo assim, vem cá, vamos aqui nessa loja, vamos nessa, tal, pra ver se a gente consegue o disco, bacana, o disco que você tem. Sim. E como eu tô, sim, eu tô direcionando a loja cada vez mais para música brasileira, é muito comum eu indicar outras lojas porque eu não tô focando em outros estilos, não tô tão focado nisso. Então, às vezes, o pessoal, que nem hoje a pessoa teve um cara que entrou na loja e pediu Rumors do Fleetwood Mac. Tá. Eu não tinha, poderia ter, mas eu não tinha. E aí eu falei, olha, vamos nessa loja aqui, vamos nessa, passa naquela. Encontrou, né? Porque E às vezes assim, quando a pessoa pede uma coisa específica que eu sei que não tem lá, eu indico outra galeria, eu indico outro vendedor, Sim, porque entendi. se depender do que a pessoa quer, tem que ser outros vendedores, outras pessoas, cara. Não tem jeito, cara. Não é curioso isso, né? Porque os lojistas mais antigos, você sabe isso melhor do que eu, tinha um perfil um pouco diferente, né? Nesse sentido, né? Não tenho, tchau. E hoje em dia a gente percebe que esse pessoal mais jovem, olha que eu te chamei de jovem, hein, cara. Tem essa preocupação, né? Porque talvez não faça isso só pelo negócio, faz isso porque ama mesmo, né? Porque gosta daquilo que está fazendo e não é só a questão, vou vender, vou deixar de vender. Não, eu tô aqui para falar sobre música, né? E aí, falando sobre essa questão da rotina da loja, Jorge, o que você acha que é mais legal em todo o seu dia a dia, né? Do seu trabalho? O que você fala, poxa, isso aqui, se eu pudesse escolher uma coisa para fazer no negócio de vender disco de vinil, seria só isso. Cara, Tem alguma? Eu acho que o que é o mais legal, assim, eu sempre tive a cabeça muito aberta pra música. Então, assim, pra mim, música eu coloco no mesmo patamar, uma coisa como se fosse a gastronomia. Se você for num restaurante carésimo e você ganhar uma permuta e você pode ir lá todo dia, vai dar um mês, você vai olhar para aquilo como se fosse o refeitório da pior empresa que você já trabalhou, entendeu? Então, com música a mesma coisa. Então, eu acho que o mais interessante é a troca de conhecimento, a troca de informação entre as pessoas, sabe? Muitas vezes, a pessoa que tá entrando na loja, ela me passa muita informação. E vice-versa. Sim. Então, às vezes, você conversa e você conhece algo novo. Então, a porta aberta é uma possibilidade para algo novo. Sim. E eu gosto de ouvir, assim, eu ouço muita coisa diferente. Então, eu tenho, sei lá, meu ouvido, eu não sou nichado, apesar de eu querer que a loja seja uma loja de música brasileira, porque eu acho que para o meu negócio é mais fácil eu conseguir material. E eu tenho uma abrangência... Não, seu conhecimento também. Você tem que ter um direcionamento. Direcionamento. Eu acho que na música brasileira você consegue uma abrangência muito grande dentro do país. Então a gente veio no caminho conversando sobre bug brasileiro. Mas você tem, cara, você pode... Por exemplo, se entra um cliente e quer um disco de chorinho. Entra um outro cliente que quer um disco de forró. Entra outro cara que é um disco de funk carioca. Por aí vai, cara. É muito diverso, né? É muito diverso, cara. Então, pra mim, isso é o mais legal da loja. Você ter essa troca de conhecimento e ter sempre uma surpresa com algo bacana, sabe? E nesse processo de ser um empresário do mundo do vinil, vamos colocar assim, se você tem um negócio seu, Sim. O que você acha que poderia melhorar no processo, não só da sua loja, como no geral? Tanto no negócio em si, Sim. quanto nos clientes, entendeu? Tipo, não sei, alguma coisa nesse sentido de melhoria. Tanto para quem compra quanto para quem vende. Tem alguma coisa que se passa na sua cabeça? Cara, eu acho que eu sinto falta, às vezes, as pessoas, elas vêm muitas vezes atrás de um disco X. Então, por exemplo,
as pessoas, quando você fala de, sei lá, vou dar um exemplo, Jorge Ben, 80% das pessoas vêm atrás do Tábua de Esmeralda. E o Jorge Ben. Não, e o Jorge Ben tem uma série de discos tão fodas quanto o Tábua, entendeu? Solta o Pavão é um, né? Solta o Pavão é um bem, é um bem, disco que segue a mesma linha. A mesma linha, etc, etc. Isso é um exemplo. Então eu sinto, às vezes eu sinto falta, eu acho que essa coisa lógico, eu entendo o pessoal mais novo que acabou de comprar o toca-discos, então o cara vai ali no que é jogo garantido, né? Então o cara quer o Transa do Caetano, o cara quer o Tábua de Esmeralda, o cara quer o Rumors, e etc, etc. Isso eu sinto falta, assim, como eu cresci numa época que era escasso você ter acesso, tudo que vinha de legal a gente abraçava, cara. Tem razão, nós éramos mais abertos também. Abraçava fortemente, cara. Então, e hoje em dia já é o contrário. Você tem muita opção e as pessoas parecem que não sabem para onde vão. Fica uma coisa meio, sabe? E eu acho assim, cara, você hoje em dia, com streaming, com N coisas aí, você consegue ter muita... Sei lá, se você sentar 1 hora na frente no teu computador, você vai saber o que tá rolando de mais legal no Brasil na música atual. Você vai ter umas peças chaves ali, uns artistas chaves e tal. Coisa que se fosse há décadas atrás... Você ia ter que ralar muito até você conseguir. Era outra... Eu não gosto de ser muito saudosista, entendeu? Não, mas era outra engrenagem. Era outra engrenagem, era outro tempo. E a coisa vai mudando. Então, exato. Isso é uma coisa que eu sinto falta, assim, cara. Tem algum projeto que você gostaria de criar, considerando assim como um próximo passo, vamos colocar assim, pro seu negócio? Cara, eu assim, não é porque eu tô aqui com vocês, mas... O que eu sinto falta é criar um podcast da loja. Olha só, massa. Isso eu sinto falta, cara. Já tem um estúdio aqui. Porque eu sempre, assim, na minha época, assim, quando eu trabalhei com jornalismo cultural, eu entrevistei uma quantidade legal de gente, assim. Então, tipo, na época, sei lá, 20 anos atrás, eu entrevistei o Hermeto, sabe? Almocei com ele, sabe? Isso lá em Curitiba. Almocei com ele, tinha outros artistas e tal. Então isso é uma coisa que eu sinto falta, assim, sabe? Dessa troca de ter um lado mais cultural, né? Informativo e tal. Bacana. Isso é uma coisa que eu sinto falta. Legal. Não, e é curioso você ter respondido isso, porque obviamente tem muito sentido, né? A gente vai falar agora sobre o documentário Hardcore 90, que Sim. é um passo além, né, que você deu não como loja, mas como profissional da área de jornalismo, e que conta a história, né, daquela geração de jovens mais politizados e conscientes do início dos anos 90 no Brasil e também fora do Brasil. Como se deu esse projeto e como você organizou esse material? E as parcerias, claro, que você precisou ter para poder colocar ele no inédito desse ano, de 2025. Então, esse documentário, a história dele é o seguinte... No final de 2009 para 2010, o Marcelo Fonseca, que é meu amigo, meu parceiro, né? Ele começou a fazer essas entrevistas e ele gravou, eu acredito que umas 40 entrevistas, cara. E aí chegou um ponto que Isso tudo na época? Isso. Participando dos eventos? Não, ele gravou isso em 2009 para 2010. Em 2010, a equipe dele foi meio que desmembrando e ele se viu sozinho. Tá. E aí eu conversando com ele, eu falei para ele, vamos dirigir junto. E ele topou. E aí a gente teve também uma outra peça-chave que entrou ao mesmo tempo, que foi o Mário César Rabelo, que é o editor do documentário. Então, assim, eu e o Marcelo... E é engraçado, porque assim... Eu sou do litoral, mas sempre vim para São Paulo e em determinado momento eu fiquei muito mais envolvido na cena aqui em São Paulo do que no litoral. O Marcelo é de São Paulo, da Zona Sul, e o Mário também da Zona Sul. Nós três vivemos esse hardcore dos anos 90. E eu e o Marcelo, a gente ficou amigo na segunda metade dos 90. O Mário, eu só fui conhecer ele
nessa reunião pro documentário. Eu não conhecia o Mário. E a gente no circulava mesmo lugar em shows comuns e tal. Isso, né? Isso era comum. Aí a gente... Então, assim, eu e o Marcelo, a gente tinha esse olhar de fazer a direção e cuidar de todas as partes. Mas toda a qualidade técnica e o olhar de edição do documentário, isso vem do Mário. Então, assim... Tem que ser um trabalho ele é profissional da... mãos, né, ele é um profissional da área, ele trabalha com isso, ele é da área de cinema e trabalha com séries, etc, etc. Então, assim, ele foi o cara que fez a coisa tomar uma forma muito foda. E, assim, a gente continuou gravando as entrevistas. Foram gravadas cerca de 100 entrevistas. No documentário a gente usou 70. E as outras 30 a gente está colocando pílulas no YouTube como se fossem cortes. Desses personagens que não entraram. E aí você perguntou o lance do material, né? Sim. Como você organizou esse material até para poder criar esse roteiro que você estava falando que o Mário O processo foi mais ou menos isso. Teve um período de 6 anos de gravações. Quando acabou essas gravações, eu peguei todas as gravações e decupei tudo. Nossa, você está decupando até hoje, né? Não, eu decupei. Eu usei um período... Aquilo ali foi uma terapia também. Sim. De, tipo assim, uns 2, 3 meses eu ficava até 3 da manhã, 4, decupando tudo. E aí criou-se... cada entrevistado tinha, tinha entrevistado que tinha 50 trechos selecionados. Nossa. Tinham entrevistados que tinham 5. Uhum. Isso era muito variável. E aí começou o processo de edição. Paralelo a isso, a gente foi fazendo a captação de acervo. E aí, a parte de vídeo desse acervo foi toda digitalizada. E a gente tem um canal no YouTube, que a gente também está colocando aos poucos, que é um canal de acervo que tem 230 shows da época arquivados ali. Sim. E eles vão ser colocados legal. Nossa, aos poucos. Raridades aí, tem né? muita coisa legal, cara. E onde que o pessoal pode assistir o Hardcore 90 hoje? Então, hoje a gente passou pelo Inédit, aí você perguntou sobre como é que a gente... Chegou no Inédit. Chegou também, no Inédit. Então, em 2011 para 2012, eu acredito, teve uma exibição do documentário do Pai Biru. Tá, sim. Do documentário, foi no Cine Olido. Uhum. E aí era As Paredes da Pedra Encantada. Exato. E era uma versão não finalizada, era work in progress e tal. Uhum. E a gente foi lá assistir. Quando acabou essa exibição, a gente foi conversar com o Marcelo Alitti, que é um dos diretores é o diretor do Inédit, né? E um dos cabeças ali da organização da mostra né, aqui no Brasil. Legal. E aí a gente conversou com ele. E aí ele falou, cara, quando o documentário de vocês estiver pronto, pode trazer. Que legal. Que a porta tá aberta. Uhum. E aí, isso é 2012. No final, no começo na virada desse último ano para esse ano que a gente está agora, 2024 para 2025, a gente escreveu o documentário. E eu adoro pessoa que tem palavra. Eu adoro, cara. Sério. E o documentário foi aprovado e ele falou, bora, tá dentro. Nossa, cara. Baita sensação, né? Demais, né? Demais, cara. E aí ele foi um cara que, assim, ele abraçou o nosso documentário fortemente, assim. A gente fez 3 sessões. A primeira no Olido, que foi onde a gente conversou por coincidência. A segunda foi na Cinemateca, que foi na área externa e que teve o show do No Violence, que é uma banda da época. Sim. E aí isso foi uma iniciativa do Inédit. Esse show na Cinemateca foi um projeto deles e foi executado por eles. A gente só fez o meio de campo com o No Violence, o No Violence ensaiou 1 mês e aí rolou o show. E a gente ficou muito surpreso com o show lá, porque deu umas 1000 pessoas. Que massa, olha Foi só. muito foda. Não, era uma banda muito conhecida, né? Era uma banda muito conhecida. Baixo, né? Pra que e, era todo mundo fosse. e era uma banda que na época eles tocaram com todo mundo, cara.
Isso era um diferencial deles. Então eles tocaram com o pessoal Stray Edge da época. Eles não tinham treta com ninguém. Não, onde dava pra tocar, eles tocavam. E foi uma banda que circulou por todas as... Era uma época que não era segmentado. Né? Por mais que isso sejam focos, era uma coisa que todo mundo meio que se conhecia. E eles circularam por todos esses nichos, assim. Sim. E o documentário, é possível hoje em dia assistir em algum lugar? E também esse projeto que você falou do YouTube, acho que é legal deixar claro. A gente tomou por decisão focar nas exibições presenciais. Então a gente não, por enquanto, o documentário não vai ficar online até a gente esgotar as possibilidades ótimo, isso aí. de exibição assim, nas cidades. A gente está negociando algumas cidades. A gente vai. A gente vai ter uma exibição na Zona Leste agora, né? E aí a gente tá indo uma negociação para outros estados, outras cidades. E também inscrevendo documentário em mostras internacionais. Legal. Então o caminho é esse. Sim. Quando a gente olhar e falar assim, olha, esgotou tudo, ele vai pro YouTube. Show. Até porque quando teve o Inédit, ele ficou praticamente 20 dias online. Então foi bastante tempo. Então, cara, foi bastante tempo. Eu assisti 2 vezes, sabia? Então, que legal. O conteúdo é tão bom e é um assunto que dificilmente você acha material compilado a respeito daquela cena. Sim. Ele é muito bom por conta disso, né? Então, na verdade, assim, os documentários sobre punk e hardcore no Brasil, assim, a maioria deles foram feitos no início dos anos 80 ou remetiam ao início dos anos 80. Sim, tem razão. Então, quando a gente começou a fazer o documentário, o olhar principal era isso. Era a nossa geração, era expor esse conteúdo, expor as histórias, o que aconteceu naquela época, como as pessoas pensavam, como as bandas... como a música ela fazia parte da vida das pessoas, como as pessoas se relacionavam, como era a cena. Então, assim, a nossa ideia era que os anos 90 pudesse ser expressado dentro de um projeto. Conseguiram, viu, cara? De verdade. Obrigado, eu vivi os anos 90. Obrigado. E obviamente que existiam várias cenas e vários rolês diferentes nos anos 90. Sim, né? sim. E esse era um que realmente... estava muito presente. E assim, cara, eu me vi naqueles dias, né? Legal. Em alguns lugares que eu ia, que eu acabava vendo esse pessoal Stray Edge, o pessoal que tinha um lance de hardcore mais consciente, estava saindo um pouco da questão do punk agressivo, que trata muito bem isso pelo documentário. E o canal do YouTube, que você comentou que está colocando material extra, né? Como que é a dinâmica disso? Você já tem tudo pronto? Está colocando faseado? Então, a parte do acervo tá tudo pronto. A gente está segurando e colocando aos poucos. Tá. E qual que é o canal para o pessoal saber também? É o Hardcore 90 Doc. Tá. Se você colocar Hardcore 90 na busca do YouTube, você vai chegar no canal. E ali você vai ter os trailers do documentário, você vai ter esse playlist, né, do acervo e o playlist das entrevistas. E aí é legal, porque as entrevistas são com personagens que não entraram no documentário. Então tem outras... Sim, os extras. São bonus os track. Então, o bonus track. E aí você tem outras visões ali de outros personagens, outras pessoas da época. Uma coisa complementa a outra, né? Sim. E para reforçar, pessoal, toda essa lista de material que nós estamos falando aqui também estará na lista do Trilhas Podcast para que vocês possam conferir. Bom, a gente tá falando um papo aqui super cabeça, meio nerd até, né? E não mostramos nada que o Jorge trouxe até agora. Então, acho que é bacana, até para poder ilustrar o papo aqui, né? Tô vendo alguns fanzines aí. O lance, assim, naquela época... os fanzines eles eram muito presentes. Sim, né? Total. E... Quem nunca escreveu para um fanzine, né? Exato. E aí o que acontece? Nos anos 80 você teve uma infinidade de fanzines, né? E nos anos 90 isso continuou presente e foi se intensificando, né? Porque você, por exemplo, você não tinha internet, você era muito caro você ligar para uma pessoa,
a ligação telefônica era cara. Tem razão, é verdade. Né? Internacional, então, era internacional é impossível, impossível, cara. Impossível. E aí... Eu lembro que meu pai e minha mãe pegavam a conta de telefonia, sabia? E eles pegavam... E conferiam. Minha mãe conferia um telefone por telefone. Puxava... Ela falava, esse aqui eu não sei de quem é. Aí chamava eu e minha irmã para uma reunião. Felipe falava, que números são esses? Puxava a capivara. Você acredita? Eu me Meus lembrei pais disso também agora. faziam isso, cara. Doideira, né? E aí, esse zine aqui, o Água, é um zine bem legal dessa época que ele exemplifica isso do lance político e pessoal, né? Porque é um zine que tem muito texto pessoal, mas também tem uma abordagem política da época, assim, né, cara? Legal. Esse é um exemplo, assim, né? E eu acho que, assim, você teve um lance dos anos 90 que foi muito impactante, que foi a questão econômica, assim, né, cara? Que já dos anos 80 já vinha bem caótica. Nos 90 não foi muito diferente. E aí, você não tinha... as pessoas produziam as demos. As demos e os fanzines eram... os carros... Casal. Era um casal, era o carro-chefe da história, né? E tinha muita demotape. As pessoas as bandas gravavam quase que uma demotape por ano. E aí você não tinha muita possibilidade de gravar disco. E aí eram poucos selos, né? Do it yourself, né? Faça você mesmo. Pela questão da grana, porque não era que assim... Era uma grana, uma certa grana para você fazer. Você tinha ali até 94... uma inflação ali pegando e tal, né? Depois de 94 aí, plano real, a coisa ficou mais, né? Um pouco mais estável. Um pouco mais Um estável e período tal. curto. Então, isso cai justamente nessa época que o pessoal começou a produzir muito CD, cara. E aí, por exemplo, esse CD do Garage Fuzz aqui, ele é de um selo, de um selo independente da época, né? E aí, esse CD aqui, ele foi vendido assim... Eu não conheço esse CD, não é o primeiro. Não, o primeiro é o Relax. Esse seria ele veio na sequência do Relax, uns 2, 3 anos depois. Esse aqui é um EP. Ah, tá. Eu nunca tinha visto compacto. Tem, eu ia falar compacto, é um compacto. Tem 5 músicas, mas assim... o que eu queria dizer é o seguinte. A dinâmica era essa produção do It Yourself e que era vendida em shows. Isso já era uma coisa diferente dos anos 80. Muito massa. Os anos 80, você não... do it yourself total, desde o começo ao fim. Ao fim. Aí você tinha essa cadeia, esse caminho, e aí você, nos shows... Esse CD era vendido em show, cara. Esse CD aqui. E aí, esse fanzine também era vendido em show, né? Você também teve nesse período também, muita comunicação com fanzines de fora do Brasil, assim, tipo Estados Unidos, Europa, etc, etc. E esse zine, por exemplo, é do início dos anos 90, né? O No Answers. E aí você teve também essa coisa de... Eu tinha, nessa época, assim, eu tinha mais contato fora do Brasil do que dentro do Brasil. Porque eu achava mais legal você ter fora, porque era mais complicado, era um desafio maior do que... Porque todo mundo tinha contato com todo mundo, Sim. etc, etc. Era engraçado. Eu tinha um amigo dessa época, você vai lembrar disso, nos anos 90, eu nem sei se isso existe hoje em dia, carta social. Você sabe o que é carta social? Era tipo um telegrama? Não, me recordo. a carta social era o seguinte, era um selo que você comprava no correio que custava um centavo. Aí você pegava esse selo e você fazia você escrevia para uma pessoa, eu vou escrever para você. Você mora no, sei lá, interior de São Paulo. Aí você escrevia numa folha e mandava na carta social, custava um centavo. Então eu tinha esse meu amigo que na época ele comprava tipo R$10 de carta social. E ele vinha com um chumaço de selo. E ele escrevia pra caralho. Aí eu vi ele escrevendo e eu falava assim, puta, mano, o que eu vou escrever tanto? Ele já tá fazendo trampo, cara. Ele tá escrevendo pra todo mundo. Aí eu ia na casa do cara todo mês. E aí, o que chegou de demo?
Cara, era uma caixa de Olha demo. só, que massa. Aí ele falou, ó, chegou essa é legal, essa não é, essa não sei o quê. E a gente ficava ouvindo junto. Isso é muito, e aí muito eu ficava legal. eu ficava escrevendo pro povo de fora. Tipo, Estados Unidos, tal, Europa, Holanda, sei lá, Bulgária, Itália. Escrever. A única correspondência dessa época que não deu certo foi uma vez que eu peguei uns 20 selos pra gringa e mandei umas 20 cartas pro Japão. Pra Zine, pra distribuidora, pra banda, não sei o quê. Ninguém respondeu. Possivelmente não chegou, né? Não chegou. Chegou? Eu entendi. Depois, quando eu fui morar no Japão, eu entendi. Porque a maioria dos japoneses não fala inglês direito. Então o cara ficou meio acuado ali e falou: puta, velho. Nossa, como é que não eu vou escrever pra esse isso cara. aqui, E aí né? o cara. Isso, você não tinha. Não existe o Google Tradutor. Né? E aí eu tô falando 20 selos é exagero, mas pelo menos uns 10 ali e tal. E tem mais um disco aqui que você me mostrou, isso se que é quiser legal falar, também, né? cara. Isso que é legal falar, cara. Algumas bandas daquela época passaram por coletâneas em vinil, né? E algumas ficaram só em fita mesmo, em demo e tal. A maioria, né? Maioria. Mas, por exemplo, no caso do IML, que se eu não estou enganado, é uma banda que começou até aqui na Zona Leste. Ah, é? O IML teve uma participação na coletânea Fan Milk Destroy, que é de 94. E aí, depois disso, mudou o nome algumas vezes. Mais ou menos em 97 acabou. E aí fizeram, há uns anos atrás, fizeram esse LP aqui, ó. Que é uma compilação do material mais legal deles da época. Só que remasterizado e tal. E aí esse LP Por exemplo, teve a maioria, assim, tirando as músicas da Fan Milk, que são bem gravadas, as músicas de demo aqui estão, assim, as demos, eu lembro de ouvir isso em fita, a gravação era muito podre, era muito abafada. Eu fui ouvir aqui, eu falei, caralho, velho. Eles remasterizaram. Isso aqui foi feito pela Laja, né, que é um selo lá Do Mozini. do Mozini. Falamos do Mozini. Isso, Mozini Fábio que vem no Trilhas Podcast. Fábio aí, Mozini, Mozini. que também foi entrevistado no Doc. E aí ele fez esse LP aqui que ficou muito legal. Muito legal. E isso é um exemplo, assim, de uma banda da época que era muito boa, né? E que o material oficial era pouquíssimo. Era as músicas... Dá uma olhada, eu nunca claro, conheci esse claro. disco. Que eram as músicas da coletânea, Tá lá, cara. já. E é música pra caramba, né, cara? Música pacas, também, cara. né, meu? Hardcore e punk dá pra colocar muita coisa num sulco só. Interessante. Bom, Jorge, assim, como é que o pessoal faz pra descobrir e conhecer a sua loja? Tá. Né, e os seus projetos em geral? Aí Legal. Pra você poder passar essa informação aqui pros acompanhantes do Trilhas Podcast. Então, a África Brasil, ela fica na Galeria Nova Barão, tá? É na rua 7 de abril, número 154, loja 20. Eu falo piso superior, mas o certo é rua alta. Uau. Quando você entra no bulevar, você tem o bulevar, o calçadão ali, né? Uhum. A rua alta é só você pegar a escada rolante, subir. Sim. A parte de cima, aqui é um piso superior, mas a pessoa fala rua alta, é ali. Legal. É a loja 20, a loja tá bem próxima da entrada da 7 de abril. Sim. Tá. E as redes sociais? Redes sociais, o Instagram é África Brasil Discos, tá? É o melhor meio, assim, de seguir a loja, do que tá rolando com a loja e tal. Eu coloco disco na loja todo dia, cara. É assim, é uma gincana maluca, assim. Ir atrás de disco, limpar, avaliar, precificar e colocar. E essa... É a rotina gostosa. Essa ciranda aí. Dia a dia, né? Esse dia a dia, cara. É isso aí. Mas a loja tá lá todos os dias, né? Exceto domingo. Né? Tem muita gente que me pergunta: você abre domingo? Eu falei, não, cara, domingo... A galeria não abre domingo. Não abre, a galeria não abre domingo. De segunda a sábado, todos os dias aberto, cara. Legal.
Muito bom, Jorge. Agradeço mais uma vez a sua participação. Agradeço, e é muito interessante trazer uma pessoa como o Jorge Ferreira para o Trilhas, porque assim, não é só você vender o disco, né? É você ter algum projeto cultural à parte, no caso dele, toda essa conversa que nós tivemos aqui foi muito interessante, então eu agradeço mais uma vez. E que fique de lição, né? Para quem tiver interesse em fazer algo parecido, que sempre pense além. Poxa, como é que eu posso pegar o meu conhecimento e ajudar não necessariamente quem está comprando um produto que eu estou vendendo, entendeu? Então isso é muito massa e que tenha mais situações como essa em diversos locais, tá bom? Jorge, mais uma vez agradeço. Também te agradeço, espero que você tenha curtido a edição legal, aí com a gente aqui. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido e até a próxima edição do Trilhas Podcast.